Olá! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Que o Senhor Jesus nos ajude com as tarefas de hoje. Vamos pegar a nossa apostila. Já peguei a minha. Já abri na página 27 e lá tem uma produção textual e é diário. No diário, ele pode conter informações pessoais ou sobre alguém, sobre um local. No caso deste diário, ele está falando sobre um local, mas sobre as experiências de uma pessoa que viveu aí. Então, agora você deverá ler este texto. Pausa para a leitura. Então, faça uma pausa e leia o texto. Agora que você já leu, vamos praticar. Realize a atividade por dentro do texto da página 28 da apostila. Para isso, pause para realizar a atividade. Caso o tempo não seja suficiente. Agora que você já realizou as atividades, vamos à correção. No exercício 15, nós temos a seguinte questão: esse texto foi escrito para, e a resposta correta é trazer informação. No exercício 16, estava pedindo para escrever nas linhas quais os nomes que indicavam lugar e quais os nomes que indicavam tempo que apareciam no texto. Então, a resposta da letra A, Amazônia e Brasil. Os dois devem estar escritos com letra maiúscula, certo? Na letra B, quais as palavras que indicam tempo? Então, lá aparecia ontem, hoje, desde criança, passado e presente. Todas essas palavrinhas representam o tempo. A única que deve ser escrita com letra maiúscula é a primeira, certo? No exercício 17, perguntava: quem escreveu esse texto? Quem foi que escreveu esse texto? Uma mulher. E essa mulher era o quê? A profissão dela era bióloga. No exercício 18, tinha uma questão A e uma questão B a ser respondida. A. Quando a pessoa que escreve o diário era criança, que opinião ela tinha sobre a Amazônia?
Quando ela era criança, a autora achava que a Amazônia tinha muito bicho, muita planta e muita gente. B. Ela mudou de opinião quando se tornou adulta? Justifique. Lembre-se que quando aparece a palavrinha justifique, eu preciso explicar. Neste caso, sim. E por que ela mudou de opinião? Ao crescer e se tornar bióloga, ela percebeu que existia um bocado de bichos morando lá. Agora você fará mais uma pausa para realizar as atividades da página 29. Lembre-se, lá na página 29 tem o Trocando Ideias, então você precisa copiar as questões e responder no seu caderno. Não esqueça de fazer o cabeçalho. Pausa para realizar a tarefa. Caso o tempo não seja necessário, pause o vídeo. Vamos lá à correção da página 29. No exercício 19, diz o seguinte: pinte no texto as palavras que mostram que a pessoa que escreveu está contando a sua própria história. Então, você vai pegar o seu lápis de escrever e anotar lá, tá? Normalmente, lembra que a Pro orienta isso em sala? Faça primeiro de lápis de escrever. Caso esteja correto, você pode usar o lápis de cor, certo? Pro, posso deixar com lápis de escrever mesmo? Pode, não tem problema. As palavras que representam que foi a pessoa que escreveu são sonhei, meu, decidi, descobri, considero. São essas palavras, certo? No exercício 20, está pedindo para reescrever as frases que estão a seguir, trocando a palavra em destaque por outra de significado semelhante. Então, essas palavrinhas que apareceram mais escuras, você deveria trocar por algum significado semelhante, ou seja, que nós escrevemos lá no caderno esta semana, por um sinônimo, certo? Letra A. E viver um monte de aventuras. O que eu poderia trocar pela palavra monte? Eu coloquei aqui várias aventuras.
Ou você também poderia ter colocado muitas aventuras, viver muitas, né? Então, são palavras que você poderia usar. Na letra B, decidi então escrever este pequeno diário para compartilhar um tiquinho do que descobri. Um tiquinho poderia ser um pouquinho ou um pouco, certo? Na letra C, enfim, um bocado de gente. Quando ela diz bocado, ela quer dizer muita gente. Agora, realize a atividade da página 30. Mesmo procedimento. Pausa para realizar a tarefa. Caso o tempo aqui não seja o suficiente, você poderá pausar o vídeo. Olha lá, apareceu a nossa página da apostila. Correção do estudo da língua. O que que era para fazer aí? Era para reler o Diário da Amazônia, ou seja, o texto lá da página 27, e observar aonde estava esse trecho e completar com as palavras que estavam faltando. Desde criança, sonhei em ser cientista. Também desejava de verdade ir para lugares distantes, andar no mato e viver um monte de aventuras. A Amazônia foi o lugar perfeito para a realização do meu sonho. Show! Na página 30 também tinha outra atividade. Estava escrito assim: imagine que você é um guia turístico. Crie um anúncio usando frases do texto para convencer as pessoas a conhecer a Amazônia. Escreva as frases e faça um desenho no espaço a seguir. Esta tarefa eu farei a correção quando nós retornarmos. Pro, como que vai ficar essas correções do nosso livro? Quando vocês retornarem, a Pro vai fazer a correção. Por isso que em alguns momentos a Pro já faz algumas correções com vocês para que vocês possam já estar realizando. Pro, me perdi. Não tem problema. O que você faz? Pausa o vídeo, pode voltar o vídeo, pode assistir o vídeo quantas vezes precisar, certo? Até a próxima e muito obrigado por ter assistido a aula.
Vou fazer uma oração para terminar a nossa aula. Senhor Jesus, agradecemos por mais uma aula, nos ajude a compreender e a realizar as tarefas. Pedimos em especial pelo papai, a mamãe e quem está nos ajudando em casa. Em nome de Jesus, amém.